Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação, mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV, para juntos nós realizarmos a nossa humilde e pequena palestra. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, veja os nossos conteúdos, né? E dê o like e aperte o sininho para receber todas as notificações quando nós colocarmos um vídeo no canal. Muito bem, e agora eu convido vocês para ler as escrituras. Eu tenho duas escrituras aqui para a gente ler. Primeiro em Atos capítulo 2, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Muito bem. Aqui vamos lá para a escritura. Atos 2, 4. Veja aqui a escritura. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e com o Espírito fala de mistério. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. E baseado nessas escrituras, nós queremos, o nosso tema da nossa pequena e humilde palestra é o mistério de falar em outra língua. Esse é o nosso tema da nossa pequena palestra hoje aqui no canal Jailson HMTV. O mistério de falar outra língua. Muito bem. Agora, irmão, eu quero que você preste bem atenção e veja aonde nós vamos chegar com esse assunto. Agora, que tipo de língua, preste bem atenção, que tipo de língua você está falando nesse tempo? Nós precisamos saber, irmão, qual é o tipo de língua que nós estamos falando no tempo que nós estamos vivendo. Porque no dia de Pentecostes eles falaram uma língua. Na igreja de Coríntios eles falaram outra língua. E no nosso tempo? Que tipo de língua nós estamos falando? No nosso tempo agora. Isso é o mais importante, irmão. Agora eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa em um dom de língua. Eu não estou dizendo isso. Ele pode sim. Mas o que é mais importante é nós sabermos, irmão, qual é a língua que nós temos de falar hoje. Não a que eles falaram no dia de Pentecoste e nem o que eles falaram no dia lá na igreja de Paulo aos Coríntios. Mas nós queremos saber que tipo de língua você está falando nesse tempo que você está vivendo agora. Para nós entender este assunto, nós temos que ver as línguas que foram faladas no dia de Pentecoste, em Coríntios, para a gente entender o tipo de língua que nós estamos falando hoje. Porque a língua, irmão, que nós estamos falando hoje, não foi falada nem na primeira era, nem na segunda era, nem na terceira era, nem na quarta era, nem na quinta era, nem na sexta, nem na sétima, porque as eras passaram, irmão. Nós estamos vivendo na longanimidade de Deus. Nós estamos vivendo veja só, a noiva de Cristo está vivendo entre as eras e o milênio. Entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, no entre-meio. O irmão Brana diz que o Filho do Homem foi manifestado. E é aí onde a noiva de Cristo, a noiva, preste bem atenção, está vivendo. Então precisamos entender que tipo de língua a noiva está falando hoje. Agora, claro e evidente que isso não vai anular os dons de Deus, porque os dons de Deus acompanham isso. Mas você precisa entender exatamente o tipo de língua que nós estamos falando hoje. Para nós entender isso, irmão, nós vamos ver agora o tipo de língua que foi falado no dia de Pentecoste. Na festa de Pentecoste,
eles falaram uma língua. Agora eu te pergunto, que tipo de língua foi falado no dia de Pentecostes? Muito bem, vamos ver aqui. Na mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo, essa mensagem foi pregada em 1959, aqui no parágrafo 65 da mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo, o profeta de Deus, o irmão Branham, ele nos mostra, nos ensina qual foi o tipo de língua que os apóstolos falou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo, parágrafo 65, pregado em 1959. Veja o que é que o irmão Branham diz. Como, pois, os ouvimos, aí o irmão Branham diz, não numa língua desconhecida. Então, veja só. Como, pois, os ouvimos, não numa língua desconhecida. Quer dizer, que a língua que foi falado na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, não foi numa língua desconhecida. Por quê, irmão? Que você for ler as Escrituras, em Atos capítulo 2, lá tinha 16 nações. E todas as nações ouviu na sua língua aquilo que Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. É por isso que a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas se converteu. Quase 5.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Porque 16 nações diferentes debaixo da terra, 16 nações de idiomas diferentes, mas todos entenderam aquilo que o apóstolo Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. Por isso que o irmão Branham diz aqui, ó, não numa língua desconhecida. Ele diz assim, como pois ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Talvez estavam falando galileu, mas quando eles ouviram aquilo, era no idioma em que eles haviam nascido. Tá vendo só, irmão? Então, qual foi o tipo de língua que foi falado no dia de Pentecostes? No idioma. Foi no idioma. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou pregando aqui e junto de mim aqui tem algumas pessoas de outros países. Vamos ver do Japão, outro dos Estados Unidos. E eu estou falando português. E aqueles irmãos do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países, eles entendem aquilo. Porque foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Tinha 16 nações. E eles ouviram aquilo, e eles entenderam aquilo que Pedro estava falando no idioma da qual eles nasceram. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Em Atos, vamos ver aqui em Atos capítulo 2, onde a gente leu. Veja o que a Bíblia diz, ó. Versículo 4. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, Pedro falando a sua língua, muitos dizem que era o aramaico, mas cada pessoa de cada nação estava entendendo o que ele estava falando, porque o Espírito Santo estava interpretando aquilo que Pedro estava falando no seu idioma, e aquelas pessoas estavam ouvindo no seu idioma. E o irmão Branham continua. Se isso não é assim, eu quero que vocês me perguntem e me respondam esta pergunta. Como foi que Pedro subiu lá em cima e falou em Galileu? Veja a língua que Pedro estava falando, Galileu. E todo o grupo ouviu o que ele estava dizendo. 3.000 almas vieram para Cristo, bem ali. E Pedro falando em um idioma, certamente era Deus realizando um milagre. Olha aí. Pedro falando no seu idioma, no Galileu, e Deus realizando um milagre, quer dizer, interpretando aquele idioma que Pedro estava falando.
E todas as outras nações ouviu conforme aquilo que o Espírito Santo concebia para ouvir. Pedro era a mesma audiência que estava formada de habitantes da Mesopotâmia, estrangeiros e todo mais ao redor, e todo mundo estava lá de pé. E Pedro, de pé, pregando em um idioma, e cada homem ouvia, pois 3.000 se arrependeram e foram batizados no nome de Jesus Cristo imediatamente. Como que foi isto? Tá vendo aí, irmão? O tipo de língua que o apóstolo Pedro estava falando no dia de Pentecostes, e o profeta continua aqui, ó. Veja, amigos, eu não posso esperar que o meu irmão denominacional pentecostal possa aceitar isso agora mesmo, mas investigue isso através da Bíblia e me diga em qualquer parte que alguma vez eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas que eles não sabiam o que estavam falando. Se isso não é a maneira que eles tiveram lá, se isso é a maneira que eles tiveram lá, o Deus soberano, isso tem que acontecer todas as vezes da mesma forma. Então, a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, isso aconteceu também em Atos 10, na casa de Cornélio. Eles entenderam. As línguas que foram faladas nas Escrituras foram entendidas. Porque eles estavam falando em um idioma. E o Mombranda continua. Agora, na casa de... Como ele citou aqui, ó, na casa... Nós nos lembramos que quando nós descemos até Samaria, ontem à noite, nós descobrimos que lá não havia nenhuma coisa registrada a respeito deles. Ouvirem, e nenhuma outra língua, nada diz a respeito disso. Mas quando eles foram na casa de Cornélio, onde havia 3 nacionalidades de pessoas, eles falaram em língua. E quando eles fizeram, se eles fizessem e eles receberam aquilo, ele disse, da mesma maneira que eles receberam no princípio, eles sabiam que o gentio havia recebido graças a Deus. Porquanto eles haviam recebido o Espírito Santo exatamente como eles receberam no princípio. Eu tenho uma pergunta aqui. Algo sobre isso em poucos minutos. Eu quero fazer um fundo para que então você veja o que é isso. Parágrafo 68 da mensagem, pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Agora, eu não posso esperar de pessoas que foram ensinadas dessa maneira diferente. Ouça-me, meus queridos, preciosos irmãos pentecostal. Eu não ensino isso fora. Eu não faria nada para causar controvérsia, mas se não recebemos a verdade, mas se não recebemos a verdade, quando é que vamos começar a recebê-la? Temos que ter algo aqui para acontecer, para nos consertar. Temos que ter a graça do rapto aqui agora. A verdade tem vindo. Então essa é a realidade, irmão. Essa é a verdade. Veja o que o profeta diz. Temos que ter a graça do rapto aqui agora. Então você veja que a graça do rapto, de acordo com o profeta de Deus, já está aqui agora. A verdade tem vindo. Então, irmão, que tipo de língua foi falado no dia de Pentecostes? Foi falado num idioma. Vamos adiante aqui com o profeta agora. Nós vemos aqui que a língua que foi falada na festa de Pentecostes foi o idioma. Agora, vamos até Coríntios, para ver que a língua que foi falada lá na igreja de Coríntios não foi a mesma, preste bem atenção. A língua que foi falado no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi o idioma. Por quê?
Porque todas as pessoas entenderam aquilo que Pedro estava pregando e 13.000 almas aceitou Cristo e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eram 16 nações e cada um ouviu segundo a sua língua. Agora aqui, na igreja de Coríntios, a língua que foi falada lá não foi a mesma em Atos dos Apóstolos. Então, que tipo de língua foi falada na igreja de Coríntios? Mensagem, pergunta e resposta, número 12, parágrafo 141 ao 241 ao 242. Essa mensagem foi pregada em 1961. Vamos ver aqui aonde o profeta de Deus explica o tipo de língua que foi falado na igreja de Corinto. Porque no dia de Pentecoste foi falado em idioma. Lá, no dia de Pentecoste, a língua, que lá não tem nada de língua estranha, ali, foi falado, ali é idioma. Já em Coríntios, veja, vamos aqui, vamos lá, vamos ver o que o profeta diz aqui no parágrafo 241. Fizeram uma pergunta para o irmão Brano assim, ó. Olha aí. Existe diferença entre a língua falada em oração privada nas igrejas onde a interpretação é requerida? 15. Olha, veja a pergunta que sai para o irmão Brana, o profeta de Deus. Existe diferença entre as línguas faladas em oração privada e na igreja onde a interpretação é requerida? Então, quando você fala privadamente, Jesus disse lá em Mateus, que não estiver equivocado, capítulo 5, que quando você quiser falar com Deus, entrasse na sua casa, entrasse no seu quarto, fechasse a sua porta e falava em secreto. E quando você está fazendo isso, que tipo de língua você está falando lá? E quando você está na igreja e fala um idioma, e fala a língua e tem uma interpretação, existe diferença de uma para a outra? Olha que o profeta vai responder. Parágrafo 241 da mensagem, pergunta e resposta número 12, pregado em 1961. O irmão Brana diz. Diz assim, ó. Paulo também falou aqui em Coríntios, onde você me perguntou aqui. Ele disse, existe a língua dos anjos e a língua dos homens. Olha aí. Então, essa língua que você fala secretamente, essa língua não tem interpretação. E o profeta diz, agora, língua de anjos é quando um homem está orando, só ele e Deus sozinho. Essa é a língua estranha, a língua dos anjos. Então foi essa língua que o apóstolo Paulo estava explicando na igreja de Coríntios. E ele continua. Mas, quando ele está falando em uma língua, é para ser interpretado na igreja, para a edificação da igreja. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Então ele disse, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em uma língua estranha, exceto a não ser que haja interpretação. Então, é falar através da profecia qual é a edificação. Vê o que eu quero dizer? Então você veja que essa língua que era falado na igreja de Coríntios não é a mesma que é falado lá no dia de Pentecostes. É a língua dos anjos. Essa língua que Paulo disse que edifica você mesmo. Para edificar a igreja tem que ter interpretação. Mas quando não tem interpretação, edifica você mesmo. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende em espírito,
fala de mistério. Então, essa é a língua que era falado no dia lá na igreja de Corinto, que é diferente da língua que era falada lá na festa do Pentecostes. E o profeta continua: agora existe duas línguas diferentes, a dos homens e a dos anjos. Vê? Paulo disse: embora eu falasse línguas dos homens e dos anjos, vê, ambos, homens e anjos, ambos língua, um que não pode. Tá vendo? Então, a língua que era falada no dia de Pentecostes, do capítulo 2 de Atos, era idioma. A língua que era falada na igreja de Coríntios era língua dos anjos. Essa língua que você fala secretamente com Deus. Agora, vamos agora para a parte fundamental e para saber, irmão, que tipo de língua que Deus quer que você fale hoje, na era que você está vivendo. Nós aprendemos que em Atos dos Apóstolos foi falado uma língua, que na igreja de Corinto não é a mesma que foi falada em Atos dos Apóstolos. E hoje, na era que vivemos, agora deixa eu te perguntar, você sabe em qual dispensação você está vivendo? Eu creio que muitos nessa hora vão dizer: não, irmão Jailson, nós estamos vivendo na última era, na era de Laodiceia. Mas o que é que você entende quando o profeta de Deus diz lá na mensagem A Brecha, entre as 0 e os selos, do parágrafo 50 ao 55, ele diz assim: quando os selos são revelados, a era termina. O que é que você entende isso? Qual é o seu entendimento sobre isso? Porque, irmão, preste bem atenção, eu já preguei isso no meu canal, que você entrar no canal, você vai ver esse assunto que eu trouxe lá no canal. Quando você vê a era da igreja como plenitude, isso é Romanos 11, 25. Porque uma coisa é tempo do gentio e outra coisa é a plenitude gentil. São duas coisas diferentes. Tempo do gentio fala da parte política, tanto a política comum como a política religiosa. Então, Laodiceia, como tempo do gentio, irmão, ela continua aí, como política religiosa e política comum. Mas Laodiceia, como plenitude do gentio, ela já terminou. Não existe mais. Porque tempo do gentio é a parte política e plenitude do gentio é a parte espiritual. Então, Laodiceia, como espiritual, ela terminou. Agora, como parte natural, ela continua aí. E aí? Você está vivendo em qual parte? Na parte natural ou na espiritual? Porque na espiritual, Laodiceia terminou em 1963, quando os 7 selos, foi revelado. Então, se isso trouxe o fim, Laodiceia como plenitude do gentio. Tá bom, meus irmãos? Então, agora, aonde a noiva está vivendo? Em qual dispensação a noiva está vivendo? Eu vou citar aqui uma escritura, irmão, que fica em Efésios, capítulo 1. Olha aqui, o que aqui a Bíblia diz. Verso 9 e versículo 10 de Efésios, capítulo 1. Descobri-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em si mesmo. Tá vendo aí? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserá em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Então você veja que Paulo aqui está falando da plenitude dos tempos. É aonde a noiva de Cristo está vivendo, irmão. Nessa dispensação,
Só quem está vivendo é a noiva. Irmão, eu sempre falo aqui no meu canal que durante as eras da igreja, Deus vinha tratando com a igreja e com a noiva. Mas quando Laodiceia, como plenitude gentil, ela termina, hoje, nesse entremeio de filho de Deus e filho de Davi, no entremeio, Deus está tratando com a noiva de Jesus Cristo. É o único povo hoje que Deus está tratando, é com a sua noiva. De tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da era da plenitude dos tempos. Tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então a noiva está vivendo, irmão, nessa dispensação que Paulo chama de plenitude. Aí você vai entender quando o irmão Branham fala sobre a era da noiva, a era do rapto, a era da pedra de coroa, hein? A era do grão, a era abraâmica, porque nós estamos, a noiva está vivendo nessa plenitude, nessa totalidade. Na mensagem, Cristo é revelado a sua própria palavra, do parágrafo 41 em diante, o profeta 41 em diante, o irmão Branham diz que ele está aqui em espírito, em plenitude. Ele quem? Jesus Cristo. Está aqui em espírito, em plenitude. Para fazer o quê, irmão? Para cumprir aquilo que foi profetizado durante as eras da igreja pelos mensageiros. Começou por Jesus Cristo. Depois Paulo veio, Irineu veio, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley, William Branham. E agora estamos nesse cumprimento. Está se cumprindo exatamente agora mesmo, irmão. Não é que ainda vai se cumprir. Eu tenho conversado com alguns pregadores aqui, eles dizem, não, irmão Jair, nós cremos na mensagem da hora. Aí quando a gente vai perguntar a ele o que é a mensagem da hora, eles não sabem explicar. Mas eles dizem, não, irmão, nós cremos que o Filho do Homem ainda vai vir, sabe, que o Espírito Santo ainda vai ser... Não, irmão. O Filho do Homem não vai vir. Sim, ele vai vir para o judeu, para os 144 mil. Mas para a noiva de Cristo, o Filho, o artigo definido, o Filho do Homem já veio. A vinda do Filho do Homem já aconteceu para a noiva de Cristo. É isso. Aí diz assim, ai, irmão, eu prego a mensagem da hora. Como é que você prega a mensagem da hora e não conseguiu ver isso? Então, a mensagem que você prega é uma mensagem denominacional. É uma mensagem religiosa. É uma mensagem de igreja. Mas não a mensagem da hora. É uma mensagem fora da revelação profética do dia. É uma mensagem fora da mensagem da hora, da revelação da hora. Você não prega a mensagem da hora. Não, não, não. Isso é até uma falta de honestidade de você abrir a boca e dizer que prega a mensagem da hora. Não, irmão Jesus, eu estou caminhando, estou pregando alguma coisa, mas eu não consigo ver isso. Mas dizer que prega a mensagem da hora e negar as coisas que está acontecendo no nosso tempo. Quando você não consegue ver, irmão, as coisas que aconteceram no nosso tempo. Agora, uma coisa é você não entender essas coisas. Você pode dizer, seu irmão Jesus, eu não entendo nada do novo nome, eu não entendo nada do sétimo selo, não, eu não entendo nada. Mas você fica na sua, calado, calmo. Você fica só esperando Deus te ajudar. Mas tem aqueles, irmão, que diz que além de não entender, ainda blasfema e critica. Sabe, o pastor aqui da nossa região, o cabeça dos Nicolaítas, eu não quero dizer o nome dele por questão de ética, ele uma vez fez um desafio na igreja dele, e dentro da igreja dele, tá cheio de pregadores que diz que prega a mensagem da hora. E ele fez um desafio assim, ó.
que queria quem provasse para ele, dentro da Bíblia, essa história da visão da tenda. E todos os pregadores ficaram calados. Sabe por que, irmão, ficaram calados? Porque eles não são pregadores da mensagem da hora. Que eles fossem, eles iam defender isso, iam provar dentro das escrituras a visão da tenda que o irmão Branham teve em 1956. Eles iam provar. Mas como eles estão na letra da Bíblia e na letra da mensagem, eles não vão poder fazer nada. Porque a Bíblia diz, irmão, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que a letra mata. A Bíblia, a palavra de Deus, está na mão de todo mundo. Todo mundo tem a Bíblia. Mas veja a condição das pessoas. A mensagem do sétimo anjo está na mão de muita gente. De muitos pastores nicolaítas. Muitos pregadores nicolaítas. Está na mão dessas pessoas. Mas veja a condição deles. Por quê, irmão? Só tem a letra. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que o primeiro mensageiro falou sobre isso. 2 Coríntios, versículo 4 em diante. Ele diz assim, ó. Do capítulo 3. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Tá vendo? É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes para nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, não da lei do Antigo Testamento, não do rudimento, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja só, irmão, o ensinamento profético que o primeiro mensageiro profeta falou. Não da letra, tanto se referindo à letra, à lei do Antigo Testamento, como no rudimento. É por isso que aqui em Hebreus capítulo 6, nós já lemos isso aqui já, mas vamos repetir mais uma vez. Hebreus capítulo 6, olha o que Paulo disse. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e da obra morta e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Tá vendo? Paulo está dando um conselho para deixar o rudimento. Tanto o rudimento da lei, que Paulo deixou, e também o rudimento, que ele chama da doutrina de Cristo. Irmão, olha, eu fico assim, sabe, irmão? Tem hora que eu fico vendo que a mensagem chegou aqui no Brasil há muitos anos. Eu acho que eu não estiver equivocado, o missionário Martins trouxe essa mensagem aqui para o Brasil em 1959. Aqui na Paraíba, eu comecei a acompanhar essas mensagens, a mensagem do sétimo anjo, a partir dos anos 90. Então, a mensagem chegou aqui na Paraíba antes dos anos 90, no final dos anos 80 para os anos 90. Mas que você pegar os pregadores daqui e os pastores daqui, eles continuam pregando o rudimento. E Paulo disse que mata. A letra mata. O rudimento é letra. Eles só pregam batismo, só pregam sobre a Santa Ceia, e prega sobre a Trindade, que só é um Deus só, não três. Prega sobre a mulher pregadora e falando contra as igrejas evangélicas. Metendo o pau nas igrejas evangélicas. Não tem outro tipo de pregação diferente aqui no nosso estado da Paraíba. Todos os pastores da mensagem aqui e os pregadores pregam isso.
Eles não avançaram, eles não deixaram o rudimento. Eles não saíram da letra. É por isso que o Paulo está dizendo que a letra mata. Eles estão mortos espiritualmente, mas acham que estão vivos, que tem vida. Só prega o rudimento. E ainda, deixa eu abrir aqui um parênteses. Eles falam tanto contra a deidade. Eles falam tanto contra a trindade, dizendo que a trindade é errada e que não tem três deuses, e que mas eles também pregam errado, que eles pregam a unicidade. Eles também pregam errado. Agora, eles pregam que Jesus é Deus e é o próprio Deus. Aí você vai ver que o irmão Branda deixou alguns pontos bem importantes sobre a deidade dentro da mensagem. E o irmão Branda nunca negou que Deus teve um filho. Ele sempre nos ensinou para nós que Deus teve um filho. Mas esses pregadores da mensagem são unicistas. Eles falam que a trindade está errada, mas eles também não conseguem ver que eles também estão errados. Porque o profeta de Deus não era unicista. Perguntaram para o irmão Brando na mensagem, pergunta e resposta sobre a marca da besta, sobre isso. Ele disse, não. Eu creio na deidade, eu creio na unidade de Deus, não na unicidade. Mas veja aqui, irmão. Então a letra mata. A letra mata. Mas Paulo diz que o Espírito vivifica. Como é que o Espírito vivifica a letra? Através da mensagem da hora. No tempo de Paulo, a sua mensagem, na era de Éfeso, vivificou a letra. Na segunda era, através na segunda era, na era de Esmirna, Irineu, a sua mensagem vivificou, trouxe vida à letra da Bíblia. E assim até na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima era e depois agora. O Espírito Santo está vivificando, está trazendo vida sobre a letra. Aí eles dizem que, eu prego a mensagem da hora, mas ainda diz que Jesus ainda vai vir, que a segunda vinda ainda não aconteceu. Sim, eu creio que vai ter uma segunda vinda que vai acontecer, mas não é para a noiva de Cristo, é para os 144 mil. Mas para a noiva de Cristo, a segunda vinda já deu início. O que está faltando agora é a segunda vinda para os judeus. Mas vamos lá. Vamos eu abrir esse parênteses aqui, mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Que tipo de língua que Deus quer que você fale hoje, na era que você está vivendo? Qual é a língua estranha que Deus quer que você fale? Hein, meu irmão? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o sétimo selo. O sétimo selo, parágrafo 255. Essa mensagem, o sétimo selo, foi pregado no ano de 1963. Parágrafo 255. Veja o que é que o profeta diz aqui, sobre isso aqui. 255. Sétimo selo. Olha o que é que o profeta diz. Sétimo selo, 255. Ele diz: 7, o número perfeito de Deus. 7. O irmão Branda bate 7 vezes no púlpito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente em ordem. 7 trovões rebumbaram exatamente juntos, como se eles estivessem soletrando algo. Observe. Naquele momento, João começou a escrever, ele disse, não escreva. Veja. João, olha, 7 trovões, irmão, rebombaram exatamente juntos, como se estivesse soletrando algo. Então, quando os 7 trovões foi revelado, a sua revelação veio como algo tivesse sendo soletrado. E aqui, irmão, onde há muitas interpretações.
Um diz que é soletrando as 7 letras do nome do irmão Branda. Outros dizem que é soletrando o nome de não sei quem, lá de Costa, dos países da língua espanhola. Outros dizem que é soletrando o nome de lá do não sei de quem, lá da África. E cada um puxa para um canto, cada um puxa para o outro. Mas todos estão equivocados. Veja agora, parágrafo 300. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Parágrafo 300 do 7º selo. Olha aqui o que o irmão Breno diz. Olha aqui. Para você entender que tipo de língua estranha nós devemos falar hoje. Agora, preste bem atenção, irmão. Isso não quer dizer, eu não sou contra a dom de língua. Eu não estou aqui falando contra o dom de língua. Certo? O irmão Breno disse na mensagem Pergunta e Resposta, número 1, de 1954, quando você tira os dons, quando você tira os 9 dons. Porque, para que serve os 9 dons, irmão? Os 9 dons, o irmão Breno disse que serve para trazer uma limpeza na igreja. É por isso que os pastores nicolaítas, o que é que eles fazem? Eles tiram os 9 dons da igreja para não ser revelado a sujeira que eles realizam dentro da igreja. Pastores com 3, 4 casamentos, certo? Tem pastor que troca de mulher como troca de camisa. E por besteira, viu? Por besteira. Sabe? E outros problemas de dinheiro. Pega o dinheiro da igreja, o dízimo dos irmãos, e gasta. Porque você veja, irmão, eu não gosto nem de falar essas coisas, mas nós temos de ser franco. Você veja aí que a maioria desses pastores nicolaítas estão aí, belas casas, carros de primeira. Aqui na minha região, na Paraíba, o chefão de nicolaíta criou uma doutrina e empurrou de goela abaixo nos irmãos, e os irmãos, de 2 em 2 anos, os irmãos têm de cooperar para trocar o carro do pastor. De 2 em 2 anos ele tem que trocar o carro porque ele formou uma doutrina e os irmãos caem nessa onda. Tá vendo aí, irmão? Agora, que os dons estivessem operando dentro da igreja, essa sujeira, essa roubalheira que tem dentro das igrejas, da mensagem, isso era revelado, irmão. Mas o que os pastores fazem? Eles aproveitam que os irmãos não leem a mensagem, não se preocupam em ler mensagem, não se preocupam em ler Bíblia. Entrega tudo para eles. Esses pregadores que nós temos aí, que diz que é da mensagem, que prega a mensagem na hora, na realidade não são nenhum pregador da mensagem. São todos nicolaítas também. Aí eles tiram os dons. E o irmão Breno diz que quando os dons são tirados, você está tirando uma parte de Deus. Leia a mensagem Pergunta e Resposta, número 1, de 1954. Aí muitos vão dizer, mas irmão, você não tem essa mensagem. Por que aqui você não tem? Porque esses pregadores, irmão, aqui na Paraíba, eu vou dizer aqui da minha região, aonde eu conheço, e posso bater, porque eu sei, são pregadores que não são interessados na mensagem. Ora, como é que você quer é pregador da mensagem, quer pregador da mensagem da hora, mas não tem as mensagens? Porque, irmão, eu digo que eu sou um pregador da mensagem da hora porque eu não tenho mensagem. Eu apenas repito aquilo que foi falado pelo mensageiro. Mas para que isso aconteça, você tem de se interessar pelas mensagens do profeta. Mas os cabos aqui não fazem isso não, irmão. Os pregadores aqui ainda quer ter razão, ainda quer ter direito. E são homens de condição financeira boa. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu faço como o apóstolo Paulo. Tendo que comer e vestir, tá tudo bem. Mas muitos por aqui são financeiramente, olha, dinheiro demais, homem. Mas não se interessa para a mensagem, mas confessam que são pregadores da mensagem. Mas na realidade, não passa de nicolaíta e estão todos marcados com a marca da besta. Vamos ver o que o irmão Breno diz aqui. 7º selo, parágrafo 300. Existem 3 grandes coisas que prosseguem com isso. Uma foi mostrada hoje, ou melhor, ontem,
a outra mostrada hoje. E é uma coisa que não posso interpretar porque está em uma língua desconhecida. Aí aqui, onde entra Osmar, diz que essa língua aqui é um idioma brasileiro. Essa língua desconhecida. Aí, aqui, onde entra Caco Felipe, diz que essa língua desconhecida é o francês. Aqui, aonde entra William Souto de Santiago, diz que essa língua desconhecida é a língua dos hermanos, da língua espanhola. Mas será que é isso mesmo, irmão? Ora, o irmão diz, porque essa é uma língua desconhecida. Mas eu estive de pé, bem ali, e olhei diretamente naquilo. Quer dizer, olhou diretamente naquele idioma. Esta é a terceira puxada. Se aproximando. Ó, irmão Brana, bate no púlpito 3 vezes. 1, 2, 3. Então você veja que essa língua estranha, irmão, está conectada com a terceira puxada. Não tem nada a ver de Brasil, da língua brasileira, não tem nada a ver da língua francesa e muito menos da língua espanhola. Não, irmão, isso é espiritual. Está conectado com a terceira puxada, uma língua desconhecida. E essa língua, irmão, é a língua que Deus quer que você fale hoje, na era que estamos vivendo. Essa é a língua. Deixa eu ler uma escritura aqui, irmão. Para nós, estamos já perto de encerrar. Deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 16. Veja uma profecia que foi profetizada pelo próprio Jesus. Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 17. Olha, 16, 17 de Marcos. Veja o que Jesus disse. Isso aqui, irmão, não se cumpriu no dia de Pentecostes, isso aqui. Não, não. Isso aqui não se cumpriu na igreja de Corinto, não, não. Isso aqui está se cumprindo hoje. Na era que estamos vivendo. Veja o que Jesus disse. Estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Irmão Brana vem e diz que é uma língua desconhecida. Agora, que língua é essa, irmão? Essa língua é superior da que foi falado no dia de Pentecoste. Essa língua é superior do que foi falado na igreja de Corinto. Essa é a língua que a noiva está falando. A noiva está falando. Todos os membros da noiva estão falando essa língua. Mensagem, discernimento de espírito, pregado exatamente em 1960, parágrafo 108. Veja só, qual é a língua que Deus quer que a noiva fale e ela está falando. Porque o profeta diz na mensagem de Cristo me deixou revelado, irmão, que o noivo está cochichando no ouvido da noiva. É algo silêncio, é algo desconhecido para as pessoas lá fora. A igreja não consegue falar essa língua. Esse idioma desconhecido, essa língua desconhecida. Mas a noiva está falando. Veja aqui, parágrafo 108 da mensagem discernimento de espírito. O irmão Brana diz, agora observe. Deixe-me concluindo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão aos que crê, e em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Aí ele faz a pergunta: que é isso? Que língua é essa que eles falarão? O que é isso? E falarão novas línguas. Que é isto? E aí eu pergunto aos pregadores da mensagem e aos pastores da mensagem: o que é isso? Que língua é essa? Essas nova língua que Jesus profetizou que seria falado. Que língua é essa? Aí o irmão Brana diz:
revelação espiritual. Veja, oh meu Jesus. É por isso que Jesus, lá em Mateus 16, ele disse que a igreja estava edificada sobre a rocha. E o profeta disse que isso é a revelação. Então, essa é a língua, irmão, que nós, a noiva, deixa eu ser bem claro aqui, a noiva está falando nessa hora. A revelação espiritual, que vai muito além de um idioma, vai muito além de um dom de língua estranha, vai muito além, é onde está fundado, você está edificado. Mateus 7:24, Jesus contou aquela parábola, aquela, deixa eu ler aqui, Mateus 7:24. Olha aqui que coisa linda. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aonde a noiva de Cristo, irmão, está edificada. Mateus 7:24. Olha aqui. 7:24. Olha aqui, ó. Jesus falando, ensinando sobre os dois alicerces, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharia a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Homem prudente, prudente. As virgens prudentes, a noiva, descendo a chuva, encerrando os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o que é isso? A revelação. Irmão, isso aí, irmão, é o tipo de língua que a noiva está falando hoje. E Jesus ainda continua. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compararei a um homem insensato, as virginésia. Olha aí. Que edificam a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo aí, irmão? É por isso que as virginésia, elas vão para a grande tribulação. Por quê? Elas não edificaram a sua casa na rocha, na revelação espiritual do dia. Sim, irmão, mas nós temos a revelação, sim, mas da onde? De qual era? De qual dispensação? Por que pregar sobre batismo? Sobre a Santa Ceia com pão ázimo lava-pé? Dizer que Deus não é três, é um? Isso não é revelação? É revelação? Não. Muitos fazem isso aí. Os menonitas fazem isso. Os pentecostais unidos fazem isso. Muitos fazem isso, irmão. Isso não é a revelação da hora. Isso são rudimentos da doutrina de Cristo. E Paulo mandou que nós deixamos isso e seguir a perfeição. E essa perfeição é Cristo, os 7 selos. Falarão novas línguas. O que é isso? Revelação espiritual. Vê? Falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Se puser as mãos sobre os enfermos, os curarão. Isso era o que a igreja, isso é o que a nova igreja era. Esse é o tipo de igreja que Jesus Cristo, este maior, que todos os profetas claramente que faria. Nós encontramos seu Espírito voltando aqui e predizendo que seu Espírito voltaria exatamente ao povo e faria essas coisas que ele fez. Então, irmão, essa é a língua, o novo idioma, um idioma desconhecido que nós devemos falar, a revelação espiritual. E aqui no 111 da mensagem, o discernimento de espírito, pregado em 1960, o irmão Brana diz: agora ouça, concluindo, farei esta última observação.
são muitos os fracos e doentes no vosso meio. Olha aí. É o que nós temos, irmão, no nosso meio hoje. Fracos e doentes espirituais. E muitos que dormem espiritualmente. Olha, tem os fracos, os doentes e os mortos e os que dormem. Veja quantas pessoas tem dentro da mensagem da hora. Os fracos, doentes e os que dormem. Esses que dormem, tem uma profecia em Efésios capítulo 5, verso 14. Desperte diante dos mortos que Cristo te esclarecerá. E tem os mortos. Aí o irmão Branham diz, porque eles não têm o discernimento do corpo de Cristo. Este corpo enfermo que temos. Deus nos ajude a ter discernimento espiritual daquela revelação do reino de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então é isso aí, irmão. Esse é o tipo de língua que nós devemos falar nessa hora. A língua espiritual. A revelação espiritual. E essa revelação espiritual é a revelação da hora. É aquilo que Deus realizou nessa hora que nós estamos vivendo. É por isso que o irmão Branham disse que muitos louvam a Deus no passado, vão louvar a Deus no futuro, mas ignora o que Deus está fazendo. A língua desconhecida, novas línguas, a revelação espiritual. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu peço aos irmãos que orem por mim, para Deus me dar graça e misericórdia, para junto nós pudermos caminhar. Eu não estou aqui contra pastores, nem contra pregador, não é nada pessoal. Isso é questão doutrinária. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, dê o like e aperte o sininho e compartilhe para os seus amigos, vizinhos e irmãos da igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima e shalom para todos vocês.